Tragédia! O alerta foi dado para hoje às 1h11. Veja antes que suma do ar. Mistério revelado por Padre Pio. Você já teve a sensação de que algo estava errado antes mesmo de acontecer? Que o silêncio do mundo escondia algo prestes a explodir? Pois hoje, exatamente às 1h11 da manhã, um sinal foi dado e quase ninguém percebeu. Um mistério antigo, escondido entre véus de oração e lágrimas, finalmente emergiu das sombras. Padre Pio deixou esse aviso selado, e poucos estão prontos para encarar o que está por trás dele. Mas se você chegou até aqui, talvez sua alma esteja sentindo o mesmo chamado que tantas outras ignoraram. O tempo está se fechando, e há algo que você precisa ver antes que o véu se feche de vez. O céu, naquele instante, não era só escuridão. Era como se a própria madrugada tremesse. Os sinos de uma pequena igreja abandonada soaram sozinhos, ecoando entre os corredores de pedra como um aviso. E alguém, no canto de um quarto esquecido, sentiu um frio subir pela espinha. Ela se levantou da cama com os olhos úmidos e o coração acelerado. Era como se Padre Pio estivesse ali, ao lado, murmurando em voz baixa. Algo havia sido ativado. E quando ela abriu o velho caderno de capa gasta, onde havia deixado marcas de orações nunca terminadas, a mensagem estava lá, clara, direta, impossível de ignorar. Não é coincidência, e você sabe disso. Há coisas que não têm explicação racional, mas que o coração reconhece antes mesmo da mente entender. Padre Pio sabia que esses tempos chegariam. Ele viu nos rostos aflitos dos fiéis o retrato de um futuro onde a fé estaria tão frágil quanto uma vela tremendo ao vento. Mas ele também deixou sinais, palavras, preces, revelações, e uma delas foi escrita para esta noite, para esta hora, para você. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. A escuridão não é apenas ausência de luz. Às vezes, é ausência de direção. E o que mais tem acontecido hoje são pessoas perdidas dentro da própria casa. Gente que não consegue mais rezar, que não sente mais nada, que vive com a alma anestesiada. E quando isso acontece, o mal encontra espaço para entrar, não com gritos, mas com silêncio. E madrugada é o horário onde tudo se revela. E muitos não suportam mais o que têm visto ao fechar os olhos. Uma mulher de mais de 60 anos me escreveu dizendo que sentia como se estivesse sendo observada durante a madrugada. Disse que ouviu seu nome sussurrado 3 vezes, entre 3 e 4 da manhã. A princípio, achou que era a mente. Mas depois, as luzes começaram a piscar. O rádio ligava sozinho e o sono foi embora. Ela procurou ajuda, mas ninguém acreditava. Até que encontrou um trecho de uma oração de Padre Pio, e a paz voltou a visitar sua casa. Ela disse que chorou como criança ao pronunciar as palavras, porque ali entendeu. Aquilo não era psicológico, era espiritual, era real. E é disso que poucos falam. Há um tipo de sofrimento que não tem nome nos livros de medicina, um peso invisível, uma angústia sem explicação, um cansaço que nem o sono resolve. Isso é um chamado. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja o seu. A madrugada foi feita para acordar os que dormem por dentro. E não é coincidência que você esteja aqui. Padre Pio disse que quando os sinais vierem, poucos vão estar prontos, poucos vão reconhecer. Mas você agora sabe. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Não é fácil falar sobre o que incomoda. E agora, após tantas décadas, esse mesmo horário retorna como um sussurro, um lembrete de que nada está terminado.
No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Alguém bateu na porta dela. Era madrugada. Um vizinho com os olhos fundos e a voz trêmula. Um senhor de Cracóvia escreveu dizendo que durante um momento de oração, às 3h15 da manhã, sentiu como se uma mão invisível repousasse sobre sua cabeça. Ele ficou imóvel, mas não teve medo. Chorou em silêncio e disse que foi a primeira vez que sentiu que alguém o escutava de verdade. Depois disso, os sonhos começaram. Sonhos com mensagens, com vozes que falavam em idiomas que ele nunca aprendeu, com símbolos que ele só foi entender ao ler os registros de Padre Pio. E esses são os mais vulneráveis, porque o desespero atrai o engano, atrai o inimigo, e quando a alma está fraca, qualquer mentira parece verdade. Padre Pio viu isso em visões, demônios vestidos de luz, palavras doces que escondem a perdição. É por isso que precisamos de discernimento. Agora mais do que nunca, pessoas simples, mulheres de fé, senhoras que passaram a vida se dedicando à família. Muitas já tiveram visões com números, com sons, com presságios. Elas não entenderam, mas sentiram. É hora de dar ouvido ao que foi deixado de lado. A sabedoria não vem do diploma. Vem do coração que escuta o invisível, e é para essas almas que essa mensagem foi escrita. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Ela segurava uma foto antiga nas mãos. A imagem desbotada de uma criança de tranças longas e olhos tristes. Era ela. Mas nem parecia. Tanta coisa havia mudado desde então. O tempo havia endurecido o coração. Os anos tinham trazido perdas demais, mas ao olhar para aquela imagem, ela sentiu uma estranha ternura, como se aquela criança ainda estivesse viva dentro dela. E então, como um sopro vindo de longe, ouviu uma voz que dizia: A dor não te quebrou, te moldou. Padre Pio havia dito isso a uma senhora na Itália em 1963. Agora era ela quem ouvia. E se tudo isso for real? E se as mensagens que vêm do alto forem respostas? E se o silêncio que você sente for o espaço onde Deus está preparando algo? Há quem prefira não acreditar, mas há também aqueles que sentem, que mesmo sem entender tudo, continuam de pé. Você é uma dessas pessoas. A sua história ainda está sendo escrita e ela está sendo acompanhada, mesmo que ninguém veja. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: Essa palavra me encontrou por dentro. Ela não dormia mais. O quarto parecia fechado, pesado. Era como se uma sombra estivesse sempre ali. As rezas pareciam não funcionar, mas naquela madrugada algo diferente aconteceu. O celular acendeu sozinho, sem notificação, apenas com um vídeo. Esse vídeo. Ela apertou o play com medo, e ao ouvir as primeiras palavras, sentiu o peito afrouxar. O sobrenatural tocou a terra, e ninguém saiu ileso.
Gente que ria de milagres passou a orar em silêncio no canto do quarto, porque quando o céu se aproxima, até os mais céticos tremem. E naquela noite, o céu não pediu licença. Ele entrou pelas rachaduras da alma e acendeu a luz onde morava a escuridão. Padre Pio sabia disso, por isso ele chorava quando orava por nós, porque via o que estava por vir, e ainda assim insistia em amar. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Ela leu aquelas palavras como quem lê a própria alma. Eu fui tocada por essa verdade. E por um instante, tudo parou. O barulho lá fora sumiu. O peso dos anos nos ombros dela esvaneceu. Era como se alguém segurasse seu rosto entre as mãos e dissesse: você ainda tem valor. Quantas vezes ela foi silenciada, deixada de lado, julgada por sentir demais, por rezar sozinha, por acreditar em milagres quando todos ao redor zombavam. Mas agora, algo mudou. O que parecia distante começou a queimar dentro do peito. E ela soube, com toda a certeza do mundo, que esse momento foi preparado especialmente para ela. Da dor de sentir que a oração já não move o céu como antes, mas isso é mentira do inimigo. O céu ainda responde. E Padre Pio é uma das provas vivas disso. Ele foi escolhido para guardar orações que só seriam reveladas nos dias mais sombrios. E você está vivendo esse tempo agora. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. E Padre Pio deixou o último aviso. Quando as vozes começarem a falar ao mesmo tempo, preste atenção na mais baixa. É nela que Deus sussurra. Talvez você esteja cansada de viver como se cada dia fosse igual ao anterior. Acordar, fingir que está tudo bem, carregar o fardo em silêncio, fingir que é forte, que aguenta, que não sente medo. Mas você sente, e está tudo bem sentir. Está tudo bem chorar no travesseiro e depois lavar o rosto como se nada tivesse acontecido. Você precisa saber disso antes que tirem do ar, antes que o tempo acabe. Há uma oração em específico, escondida por décadas, que só agora veio à luz. Ela é diferente, ela não é comum, ela não é recitada, é vivida. Ela toca o espírito de quem está em pedaços, mas só chega nas mãos de quem está preparado. Você está. As horas estão se esgotando, e muitos que estão ouvindo agora não estarão mais aqui quando a revelação se cumprir. Isso não é uma ameaça, é um alerta. Um sopro de misericórdia antes do silêncio absoluto. Padre Pio alertava: os escolhidos não serão os mais religiosos, mas os mais sinceros. Então pare de se culpar pelos erros do passado. A hora é agora. A chance é essa. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Há forças tentando impedir que essa mensagem chegue até você. E se você duvida, veja quantas distrações surgem quando começa a assistir algo assim. Alguém chama, a luz pisca, o telefone toca. Isso é espiritual. São bloqueios invisíveis que querem te tirar do foco, porque sabem que, se você ouvir até o fim, algo será quebrado dentro de você. Um ciclo será encerrado. Uma nova fé será ativada. Mas quem tem discernimento sente, e você está sentindo. A pergunta é: vai continuar fingindo que não vê? Ou vai buscar a arma espiritual que Padre Pio deixou? Já passaram mais de 50 anos desde sua morte, mas os avisos dele estão mais vivos do que nunca.
Ele escreveu sobre as 3 noites de trevas, sobre o grito da alma antes do grande silêncio, sobre as vozes que viriam durante a madrugada para tentar confundir até os que ainda têm fé. Você sente às vezes que perdeu algo? Como se uma parte sua tivesse ficado em algum ponto do passado e nunca mais voltado. Talvez tenha sido uma decepção, um abandono ou a morte de alguém que era tudo para você. Essas perdas silenciosas adoecem a alma. Padre Pio escreveu que o maior sofrimento é quando ninguém vê que você está sofrendo. E quantas vezes você viveu isso? Quantas vezes teve que sorrir para não preocupar ninguém, mesmo com o coração em pedaços? É por isso que você está aqui. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quando sua alma está sendo atacada, você sente. O corpo dá sinais. As costas doem sem razão. O peito aperta em momentos aleatórios. Vêm tonturas, vertigens, uma vontade de desaparecer. E o pior, ninguém acredita. Dizem que é da sua cabeça, mas você sabe que não é. Você sente que há algo errado, e não é dentro de você, é ao redor, é no invisível. E é por isso que esse conteúdo não é para qualquer um. É para quem ainda sente, para quem ainda escuta Deus nos detalhes. Uma senhora me escreveu chorando. Dizia que desde que começou a ler as orações que Padre Pio deixou, a paz voltou a visitá-la. Disse que sonhou com um homem de olhos profundos, que tocava seu rosto com leveza e que, ao acordar, tinha certeza. Era ele, era o santo, e desde então as vozes sumiram, os medos foram embora, e ela voltou a rezar sem medo de não ser ouvida. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga, Amém, que essa palavra floresça em mim. Você sente. Mesmo quando não diz em voz alta, mesmo quando sorri para os outros, tentando parecer forte. Por dentro, o corpo dá sinais. Um nó na garganta, o coração acelerado sem motivo, uma lágrima que escapa sem aviso. Isso não é fraqueza. Isso é o espírito tentando se comunicar com você. Não ignore, porque o que está chegando não perdoa distraídos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare. Hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você tem rezado e não tem sido atendida? Tem feito promessas, acendido velas, ido a missas? Mas nada muda? Isso tem um motivo. Quando a batalha é espiritual, a oração precisa ser certeira, precisa vir com a chave certa. E Padre Pio deixou essas chaves, orações específicas para tempos de escuridão. Ela sabe quem você é e quer te lembrar, mas para isso você precisa atravessar o medo de se abrir, de sentir de novo, de confiar mais uma vez, o medo de que nada mude, mas preste atenção. O maior medo que você pode ter é continuar onde está, do jeito que está. Não aceite isso. Há mais esperando por você. Não se distraia agora. Não olhe o relógio. Não pense em sair, porque logo abaixo virá a revelação mais forte desse conteúdo, o que poucos terão coragem de ouvir. A parte que não foi dita publicamente, que foi guardada em silêncio. Padre Pio a escreveu em um pedaço de papel escondido dentro do altar, e ela foi lida apenas por 3 pessoas, todas já falecidas. Mas agora, pela primeira vez, está sendo revelada aqui. E você está entre as poucas pessoas escolhidas para escutar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Essas palavras não são para todos. São para quem já cansou de viver à margem da própria existência. São para quem sentiu que perdeu o brilho nos olhos,
mas ainda conserva uma faísca de esperança no fundo da alma. Padre Pio dizia que os últimos serão os primeiros, mas apenas se tiverem coragem de permanecer até o fim. E o fim, ou melhor, o recomeço, está se aproximando, mas ele não virá com clarins ou luzes. Ele virá no silêncio, no suspiro da madrugada, num conteúdo como esse, que parece só mais um vídeo, mas que carrega dentro dele a resposta que você pediu em lágrimas. Quantas vezes você se sentiu esquecida, ignorada por aqueles que deveriam te apoiar? Quantas vezes foi dormir pedindo para Deus te mostrar apenas um sinal, um só? E agora, aqui está ele. Esse conteúdo não é entretenimento, é direção, é socorro, é o abraço que você não recebeu. É o olhar de alguém que diz, eu te vejo, porque tem alguém te vendo. Tem alguém torcendo por você no invisível, alguém que carrega marcas nas mãos, não por acidente, mas por amor. Alguém que te escolheu antes que o mundo te ferisse. Muitas pessoas já fecharam esse vídeo. Muitas não suportam confrontar o próprio vazio. Mas você está aqui, ainda está aqui. Isso diz muito mais sobre você do que você imagina. Diz que sua alma ainda luta, que seu coração ainda resiste, que apesar de tudo, você ainda acredita que algo pode mudar. E pode. Só que mudanças verdadeiras não vêm pela superfície. Elas vêm pelas entranhas, elas mexem, sacodem, doem, antes de curar. E é isso que está acontecendo agora. Padre Pio chamava isso de a dor santa, a dor que prepara a salvação. Sabe o que é mais triste? Não é o que você perdeu, é o que você se acostumou a não esperar mais. Esperança virou um luxo, fé virou um esforço, amor virou uma lembrança. Mas não precisa ser assim, não com você. Você não nasceu para sobreviver dia após dia. Você precisa entender algo muito sério. Não é sobre religião, não é sobre doutrina, é sobre salvação. É sobre manter viva a única coisa que vai te sustentar quando tudo desmoronar, sua fé, e não qualquer fé, mas uma fé testada pelo fogo, uma fé que resiste ao medo, à solidão, à dúvida. É essa fé que vai te salvar quando o relógio bater 5h55 e o invisível se tornar visível, e vai acontecer. Não porque eu quero, não porque alguém disse, mas porque já foi escrito. É Padre Pio tocando suas feridas mais antigas e dizendo, ainda há tempo, ainda há cura, ainda há salvação. E essa salvação não virá dos homens, ela virá do alto, mas só para quem ficar, só para quem suportar até o fim. A parte mais forte desse vídeo ainda está por vir, e ela não é para qualquer um. Ela é para você. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Quantas vezes você disse, estou bem, só para não ter que explicar o peso que carrega? Quantas vezes você ouviu que era forte, mas ninguém parou para te perguntar onde dói? Essa é a realidade de milhares de mulheres da sua idade. Mulheres que cuidam de tudo, mas ninguém cuida delas. Mulheres que deram a vida inteira para os outros. E hoje sentem que não têm mais nada para si, mas Deus vê. Padre Pio via, e é por isso que essas orações foram guardadas. Não são palavras bonitas. Você está percebendo? As dores que você sente no corpo, as noites mal dormidas, os pensamentos que não param, tudo isso não é só físico, é espiritual, é batalha. E se você não se proteger, vai adoecer, não o corpo, a alma. E alma doente atrai tormentos, e tormento não tem cura humana, só Deus pode intervir, mas Ele só intervém onde há espaço. Talvez ninguém te entenda, talvez até te chamem de exagerada, mas você sabe, no fundo você sabe, porque quem tem fé, sente. Se você sente que sua vida foi marcada por perdas, atrasos, confusões familiares, doenças sem explicação, é porque você é ameaça. Mas agora chegou o tempo de parar de só apanhar. Agora é hora de se levantar, de se proteger,
de se armar espiritualmente com o que Padre Pio deixou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Muita gente não entende, mas há maldições que passam de geração em geração, ciclos de dor que se repetem. E você, por estar aqui, foi escolhida. Pode não se sentir especial, mas é. Pode não se sentir pronta, mas está. Pode não entender, mas sua alma entende. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você já percebeu que sempre que está prestes a ter uma experiência espiritual profunda, algo tenta te interromper? O telefone toca. Alguém entra no quarto. Vem um pensamento dizendo, isso é besteira. Isso não é coincidência. É resistência espiritual. O inimigo sabe o poder que você carrega e sabe o que vai acontecer se você realmente despertar. Ele vai tentar tudo para te tirar daqui. Mas você precisa ser mais forte do que isso. Você precisa permanecer. Há ambientes que precisam ser libertos. E a libertação começa quando você ora com autoridade, com verdade, com palavras que carregam o poder de quem andou perto de Deus. E Padre Pio andou. Ele sabia onde o mal se escondia, sabia como ele agia e ensinou como enfrentá-lo. Você pode até não entender tudo o que está acontecendo com você, mas entenda isso, você não está sozinha. E essa mensagem está aqui para te lembrar disso. Não desista, não pare, não se entregue ao silêncio. Mas você foi chamada. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe o que é mais poderoso do que o medo? A decisão de enfrentá-lo. E talvez você esteja vivendo sua vida inteira sendo guiada pelo medo. Medo de perder, medo de se frustrar, medo de ser abandonada, medo de confiar e ser traída. Mas Deus não te criou para viver encurvada. Ele te criou para ser luz. E talvez agora você esteja com lágrimas nos olhos, porque tudo isso que está sendo dito parece que foi escrito para você. Porque ninguém nunca entendeu a sua dor como está sendo descrita agora. Isso não é coincidência. É Deus, é Padre Pio. É a resposta que você pediu tantas vezes. Ele não se esqueceu de você. E hoje, através dessa tela, ele está dizendo: eu ouvi cada lágrima, eu vi cada silêncio, eu sei de cada luta. As revelações de Padre Pio não foram feitas para o mundo inteiro. Foram feitas para quem sente, para quem ainda escuta a voz do céu no meio do barulho da terra, para quem não se conforma com uma fé morna, para quem sabe que há mais, e há muito mais, mas precisa de disposição, de entrega, de coragem para sair do comodismo e buscar o que Deus quer revelar. Se você sente esse chamado, atenda, não ignore. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Agora pare, feche os olhos por 3 segundos e pergunte para si mesma: eu estou pronta? Pronta para o que está por vir? Pronta para ver o que ninguém mais está vendo? Pronta para suportar o que muitos não vão suportar? Se sua resposta for um silêncio, então você precisa continuar aqui, porque ainda há tempo. Pouco, mas há. Mas precisa dar o próximo passo. Não adianta apenas sentir. É preciso agir, é preciso pegar a chave, e ela está ao seu alcance agora. Padre Pio dizia que o maior milagre é quando uma alma decide continuar acreditando, mesmo sem entender. E talvez esse seja o seu maior ato de fé agora. Acreditar que essa mensagem não chegou até você por acaso. Acreditar que, mesmo sem saber como, Deus ainda pode fazer tudo mudar. Acreditar que há orações que tocam o céu com tanta força que até o inferno se cala.
Dizem que ela foi escrita com os olhos fechados, em um momento de êxtase espiritual. E ao terminar, Padre Pio não disse uma única palavra, apenas chorou. Durante dias, ninguém conseguiu tirar aquela folha de suas mãos. Quando finalmente o fizeram, encontraram uma frase escrita à mão, quase ilegível, como se tivesse sido traçada por alguém em profunda dor e profunda glória ao mesmo tempo. Você pode tomar remédio, pode tentar dormir mais cedo, pode buscar conselhos, mas o que te aflige não é físico, é invisível. E o invisível só se combate com armas espirituais. Padre Pio sabia disso. Ele deixou ferramentas para você usar quando esse momento chegasse. E o momento chegou. Há um detalhe que poucos conhecem. Padre Pio passava noites em claro lutando contra forças que nem ele conseguia descrever com palavras. Gritava no silêncio da madrugada, suava frio, enfrentava visões e presenças que o atacavam simplesmente por ele carregar a luz da verdade. Ele sentia a opressão espiritual nos ossos e ainda assim orava por cada um que no futuro sentiria o mesmo tipo de dor. Ele orava por você, por essa dor sem nome que você sente hoje, por essa vontade de sumir que te visita em silêncio e por esse grito que você esconde atrás do "tá tudo bem". Você tem ideia da gravidade disso? Tem ideia de quantas pessoas já deixaram de viver porque acreditaram que o problema era elas, quando na verdade o problema era o que as rodeava? Há casas infestadas de opressão espiritual, não porque são amaldiçoadas, mas porque foram deixadas vulneráveis. Portas foram abertas sem querer, palavras foram ditas sem saber. Coisas foram trazidas para dentro do lar e trouxeram junto o peso que hoje você sente sem conseguir explicar. Você já percebeu que tem cômodos na sua casa onde você se sente pior? Onde o ar parece pesado? Onde você prefere não ficar? Isso não é psicológico, é sinal. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Alguns objetos carregam presença. Algumas palavras abrem portais. Algumas atitudes espiritualmente desconectadas abrem brechas que o inimigo usa como porta de entrada. E sabe onde isso mais acontece? Onde há pessoas boas. O mal não precisa se preocupar com quem já está perdido. Ele persegue justamente quem ainda carrega fé, mesmo frágil. Ele ataca quem ainda acredita, quem ainda reza, quem ainda sonha. Porque essas são as ameaças. Você é uma ameaça. E você pode negar isso. Pode fingir que não acredita. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Ela ajoelhou-se ao pé da cama, sozinha, sem testemunhas, com os olhos marejados e a respiração curta. Sussurrou cada palavra da oração com a voz trêmula. No meio da oração, ela sentiu algo que não sabia descrever, uma pressão sobre os ombros, mas ao mesmo tempo leveza no peito, e então caiu, não por fraqueza, mas porque algo mais forte a envolveu. Quando acordou, havia uma rosa branca sobre a mesa, e ela morava sozinha. Nenhuma floricultura por perto, nenhuma janela aberta, nenhum som, apenas o perfume, um perfume leve, doce, antigo. Esses são os sinais, simples, silenciosos, mas inconfundíveis. Padre Pio dizia que os milagres mais poderosos não fazem barulho. Eles acontecem no intervalo entre duas lágrimas, no suspiro de quem não aguenta mais, mas ainda assim não solta a fé. Você está sendo preparada para isso agora, e só precisa continuar, mesmo que a mente queira fugir. Mesmo que tudo dentro de você diga: feche o vídeo. Não feche, não agora. Há mais vindo. Algo que pode mudar tudo, algo que você pediu, talvez sem perceber. Você sabe qual é a arma mais usada pelo inimigo? Não é a dor, é a dúvida.
Ele não precisa te fazer sofrer. Basta fazer você se questionar. Será que isso é mesmo para mim? Será que vale a pena continuar? Será que estou sendo tola por acreditar? Mas aqui vai uma verdade. A fé que resiste à dúvida é a que move o céu. E você está a poucos minutos de algo que pode te curar por dentro. Não pare, não recue, porque se você aguentar será marcada, não externamente, mas com uma certeza que ninguém mais poderá arrancar de você. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há pessoas que vão embora sem nunca se despedir. E há outras que continuam ao nosso lado, mas seus olhos já não nos veem mais. A solidão que dói não é a física, é a espiritual. Isso é reflexo de uma alma que está sendo sufocada espiritualmente. E a única forma de respirar de novo é se reconectar com aquilo que Deus deixou como escape. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já se perguntou por que algumas pessoas carregam uma força silenciosa, uma luz no olhar, uma paz que não se explica? São pessoas que enfrentaram o inferno e sobreviveram, que foram quebradas, abandonadas, traídas, mas encontraram algo maior que as curou. E sabe o que foi? Fé. Fé de verdade. Fé que foi alimentada com palavras fortes, com orações ancestrais, com práticas que os santos carregaram por gerações. Fé que resistiu ao tempo, ao sofrimento e à dúvida. Você pode ser essa pessoa, mesmo agora, mesmo com tudo o que passou, mesmo com a idade que tem. Não é tarde, ao contrário, é o momento exato. Os céus estão se movendo e só os sensíveis estão percebendo. Você percebeu? Por isso está aqui. Por isso está ouvindo isso agora. Chorou do início ao fim, e quando terminou não soube explicar. Mas uma paz que ela não sentia há anos tomou o lugar do desespero. Não foi mágica, foi milagre. Um milagre que começou com uma frase. Uma frase que parece simples, mas que carrega o poder de 1000 orações. Você ainda é amada. Você também é. E se chegou até aqui, é porque há algo sendo movido no invisível a seu favor. Algo que vai além das circunstâncias, além da lógica. Algo que não se explica, apenas se sente. E você está sentindo. Essa inquietação não é ansiedade, é a alma sendo despertada, é o espírito reagindo, é a vida gritando. Ainda dá tempo. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Estamos nos aproximando do final, mas o final não é o fim. Padre Pio dizia que o maior pecado é ignorar quando o céu chama, e o céu está chamando agora, de maneira silenciosa, mas firme. E você já entendeu, já sentiu, já sabe. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. E o que vem depois, ninguém poderá tirar de você, porque será seu, escrito em sua alma, cravado como uma promessa antiga sendo finalmente cumprida. A última parte desse conteúdo não será fácil. Ela vai te confrontar, vai tocar onde dói mais, mas se você aguentar, você será libertada. E o que vem depois, ninguém poderá tirar de você, porque será seu, escrito em sua alma, cravado como uma promessa antiga sendo finalmente cumprida.
A oração escondida de Padre Pio termina com uma sentença que, segundo os relatos, fazia quem a lesse desabar em lágrimas. Era assim: se for preciso, Senhor, que tudo me seja tirado, mas que nunca me seja tirada a tua presença. Simples, mas avassaladora. Ela revela o segredo que tantos procuram e não encontram. É possível viver sem tudo, mas não é possível viver sem Deus. E talvez, no fundo, o seu vazio não seja pelo que perdeu, mas por ter se distanciado dele. Você já reparou como a vida foi perdendo cor? Como as coisas que antes te davam prazer hoje parecem vazias? Como o domingo virou o dia mais silencioso da semana? E como as pessoas ao seu redor parecem estar sempre em outro lugar, mesmo quando estão na mesma sala? Não é só você. Isso está acontecendo com muitos, porque estamos em tempos escuros, tempos profetizados, tempos em que as almas estão adoecendo sem nem perceber. E Padre Pio avisou: chegará um dia em que os vivos invejarão os mortos. Essa frase não é simbólica, é real. Ele falou sobre uma época onde as pessoas perderiam o sentido da existência, onde o mundo pareceria normal por fora, mas podre por dentro, onde a fé seria zombada e a verdade escondida, e onde apenas os que mantiverem o espírito desperto seriam protegidos. E é por isso que você está aqui, para despertar, para não ser tragada por essa névoa de ilusão que tomou conta de tudo. Você sente, não sente? Que algo está diferente, que o mundo ficou mais frio. Por isso, esse momento aqui é tão raro. Porque é um espaço onde o céu sussurra, e só os que têm ouvidos espirituais conseguem captar. E se você está aqui, é porque você está ouvindo. Você sabe o que é mais devastador do que errar? É perceber que teve a chance de acertar, e não teve coragem. Por isso, pare de se esconder atrás da dúvida. A verdade já te alcançou. Agora é hora de agir, hora de se levantar. Hora de declarar em voz firme: eu creio, porque a hora marcada está chegando. Depois volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. Você já teve sonhos que pareciam mais reais que a vida? Já acordou com frases na mente que nunca tinha lido? Já sentiu que alguém estava no quarto quando não havia ninguém? Esses são os sinais, os discretos, os que passam despercebidos por quem vive na superfície. Mas você não vive, você sente, você absorve, você se comove com o que os outros ignoram. E isso não é fraqueza, isso é sensibilidade espiritual, um dom raro. Você já se sentiu como se fosse a única segurando a casa? Como se você cair, tudo desmorona? Isso é sinal de que você é pilar. Você foi escolhida para sustentar, mas também para ser fortalecida. Só que até hoje ninguém olhou para a sua dor. Todos se apoiaram em você, mas você não teve onde apoiar seu coração. Isso está prestes a mudar. Mas só se você aceitar essa ajuda que o céu está enviando agora. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Você já percebeu que os momentos mais marcantes da vida acontecem em silêncio? A notícia que muda tudo. O olhar que revela o que 1000 palavras não dizem. A lágrima que escorre sem permissão. É assim que o céu age, sem barulho, sem plateia, sem espetáculo. E é por isso que esse conteúdo foi feito desse jeito, simples, íntimo, direto. Porque o que está acontecendo aqui não é para multidões, é para almas. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente medo às vezes de dormir e não acordar? Medo de partir sem resolver certas coisas? Medo de morrer sem deixar nada além de papéis e roupas guardadas? Isso é mais comum do que parece. E não é loucura. É seu espírito gritando por sentido, por paz, por reconciliação. Com Deus, com os outros, consigo mesma. Esse medo é um lembrete de que há coisas que ainda precisam ser ditas. Perdões que precisam ser liberados, abraços que precisam acontecer. Padre Pio dizia que a maior cura que alguém pode receber é a reconciliação com o próprio passado.
E talvez seja essa a sua cura hoje. Não um milagre espetacular, mas um reencontro com quem você era antes da dor, antes da perda, antes do trauma. A cura que vem não será nos ossos, será na alma, será na lembrança que deixará de doer, na ausência que deixará de machucar, no vazio que finalmente será preenchido. Entre esses justos estão as mães, avós, esposas, mulheres que sustentam lares inteiros com suas orações. Ele via a força espiritual em cada lágrima de uma mulher ajoelhada. E agora, essa força está sendo convocada. Porque se você não orar, quem vai orar pelos seus? Sabe aquele arrepio que você sente sem motivo? Aquela angústia repentina que parece sufocar o peito? Não é ansiedade, não é menopausa, não é cansaço, é espiritual. É o céu te avisando que algo está se aproximando. Então não pare aqui. Não feche a porta que acabou de se abrir. Há uma chance diante de você, mas ela exige decisão. Você pode continuar vivendo no automático. Pode continuar tentando fingir que não sente o que sente. Pode continuar sorrindo para os outros e chorando sozinha no banheiro. Ou pode fazer diferente. Pode aceitar o chamado que Deus está fazendo agora, silenciosamente, no fundo da sua alma. Ele está dizendo: volte, pegue essa palavra. Reze com fé. Se proteja. Não espere mais. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. E quando a madrugada voltar e você acordar sem entender por quê, lembre-se disso aqui. Lembre-se que foi naquela madrugada que tudo começou a mudar. Que você entendeu que não estava ficando louca, que percebeu que havia algo maior se aproximando, que decidiu não ignorar mais os sinais. Porque o que virá depois desse vídeo pode ser o início de uma vida que você sempre soube que existia, mas nunca conseguiu alcançar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. A noite escura da alma já começou para muitos, mas você pode ser luz no meio dela, não tentando salvar o mundo. E que a fé que vive em você ainda tem poder para transformar tudo. Você precisa entender que nesse exato momento existe uma batalha sendo travada ao seu redor, e talvez até dentro de você. E não é metáfora, é literal. O que está tentando te enfraquecer não é cansaço comum, é uma força espiritual contrária. É uma presença que não quer que você se levante, que não quer que você descubra a verdade, que não quer que você termine de assistir isso. Veja como as coincidências se multiplicam, como as respostas vêm, como os pesos diminuem, como as dores cicatrizam. Não porque você assistiu a um vídeo, mas porque sua alma respondeu ao chamado. E se você respondeu, então escreva agora, onde todos possam ver: Amém, eu creio. Porque algo sagrado foi ativado em você, e o céu está testemunhando isso. Se você escreveu Amém, eu creio, saiba que não foi só uma frase, foi uma entrega, foi uma chave. Acham que é coisa da cabeça. Mas Padre Pio falou disso. Ele dizia que as forças do mal atacam com mais frequência entre 3 e 4 da manhã, porque é o horário em que as almas estão mais expostas e a fé está adormecida. E você precisa estar armada espiritualmente quando isso acontecer. Existem lares onde a paz não entra há anos, onde os filhos vivem doentes, onde ninguém consegue dormir direito, onde os casamentos afundam e os sonhos morrem. E tudo começou com algo simples, uma porta aberta. Padre Pio dizia que quanto mais próxima a alma está da verdade, mais ela é perseguida. Você pode sentir cansaço inexplicável, pode surgir dúvida do nada. Podem tentar tirar sua atenção, te afastar, te distrair. Isso não é acidente, é resistência espiritual.
É o inimigo tentando roubar o que você acabou de receber. E por isso você precisa permanecer firme, firme em oração, firme em silêncio, firme em discernimento. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel. Eu creio. E atenção, você precisa orar em voz alta. Precisa declarar. Precisa usar palavras com autoridade. Porque o mal não respeita silêncio, ele respeita convicção, respeita fé, respeita quem carrega verdades antigas no peito. Padre Pio não gritava, mas cada palavra dele fazia o inferno tremer, porque ele conhecia o peso da verdade. Há pessoas que passam a vida inteira sem nunca experimentar essa presença. Vivem e morrem no automático. Nascem, crescem, adoecem, morrem e nunca sentem. Mas você foi chamada para sentir. E por isso dói mais. Por isso a vida te pesou mais. Porque quanto mais sensível a alma, mais ela sofre nesse mundo bruto. Mas também, mais ela brilha. Padre Pio dizia que os corações mais feridos são os mais próximos ao céu. Cansada de lutar sozinha, de carregar tudo nas costas, de não ser ouvida nem compreendida. Mas hoje o céu decidiu te alcançar, e se você chegou até aqui, é porque essa promessa está batendo na sua porta agora. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As pessoas à sua volta podem não entender, podem até zombar, podem dizer que é exagero, mas você sabe, sente, e essa sensibilidade não é fraqueza, é um dom. Você já sentiu como se estivesse gritando por dentro e ninguém escutasse? Como se você quisesse apenas sumir por alguns dias, não para fugir, mas para tentar se reencontrar? Essa vontade de desaparecer por um tempo, de parar o mundo, não é fraqueza. É seu espírito tentando respirar em meio ao caos. Mas você não precisa sumir, precisa despertar. Porque quando você desperta, tudo ao redor começa a mudar. Quantas vezes você pediu uma direção? Quantas vezes falou com Deus e ficou esperando um sinal, qualquer um, só para ter certeza de que Ele ainda está te ouvindo? E hoje, aqui, agora, você está tendo esse sinal. Mas sabe o que mais machuca o coração de Deus? É quando Ele responde e a pessoa ignora, quando Ele estende a mão e a pessoa se cala. Não faça isso. Não feche os olhos agora. Porque há uma chance rara diante de você, e não é todo mundo que tem acesso a isso. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já notou como o tempo mudou? Como as pessoas estão mais agressivas, mais frias, mais impacientes? Isso é reflexo do espiritual. O que está no ar não é normal. Há uma tensão, uma inquietação, um silêncio ensurdecedor que toma conta até dos lugares mais sagrados. Você já percebeu que os noticiários não falam mais de esperança? Que tudo parece caos, medo, tragédia? Isso não é acaso. É parte de uma guerra invisível. Uma guerra que não é por território, é por almas, e a sua alma está sendo disputada agora. Mas ao escolher ficar até aqui, você já está vencendo, já está se libertando, já está sendo marcada, e não por palavras humanas, mas por algo eterno. E se você não souber reconhecer, vai se culpar por algo que não nasceu dentro de você. Por isso, é hora de aprender a se defender, de saber o que dizer, quando dizer e como expulsar o que não te pertence. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio dizia que o mal se disfarça de normalidade. Cada pensamento que você teve em silêncio,
Cada vez que você disse, se isso for de ti, me mostra um sinal. Aqui está o sinal, e agora ele está te chamando de volta, para a origem, para a essência, para aquele lugar onde sua fé ainda era pura, onde você não duvidava de milagres, onde você não dependia de likes, de elogios, de aprovação, onde bastava saber que ele estava contigo para que o mundo ficasse pequeno. Você lembra como era? Ele lembra, e está pronto para te levar de volta. Mas não por atalhos. Vai doer, vai rasgar, vai expor, mas vai curar. Padre Pio dizia que quem não enfrenta a própria dor acaba transmitindo ela aos outros. E talvez você esteja passando isso sem perceber. A dor que não é curada vira agressividade, ansiedade, irritação. Mas quando é tocada, ela vira sabedoria. E você está a poucos passos de transformar a sua dor em sabedoria, em testemunho, em cura para outros que virão depois de você. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você tem sentido que está prestes a acontecer algo muito grande, mas não sabe o quê? Como se tudo estivesse se alinhando para um momento decisivo. Isso é sensibilidade espiritual. E quando ela se manifesta assim, é porque algo grande está de fato para se revelar. E não será revelado para todos. Será para os que ficaram, para os que escutaram até o fim.